E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quiliom, efrateus, de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quiliom, e ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos, e de seu marido. Então ela se levantou com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Só até aqui o texto bíblico. Quero compartilhar com você um pouquinho da história para ambientar você naquilo que Deus colocou em meu coração de nós estarmos falando aqui nessa noite. Eu entendo que quando nós lemos principalmente o Antigo Testamento, nós vamos nos esforçando à medida que o texto vai acontecendo para entender aonde o pastor quer chegar. O que esse texto quer falar comigo? Tem muitos nomes, né? Elimeleque, Malom, Quiliom, e Moabe, Orfa, Ruth, e por aí vai. E o nomezinho melhor aqui é Ruth, né? Que a gente consegue pelo menos identificar aqui com o que é mais normal aqui na nossa cultura. O fato é de que, quando nós estamos vendo esse texto, existem uns pontos importantes que eu quero que você consiga extrair daqui. Eles estão na terra aonde Deus havia prometido ao seu povo. Já havia sido feita a conquista da terra. Lembra que a gente de vez em quando fala aqui sobre Moisés, o povo de Israel, terra prometida. Então esse povo já tinha vindo para a terra prometida, eles estavam habitando ali, mas em algum momento diz que houve fome na terra. Houve fome na terra, e é interessante porque esta família, eles eram de Belém. E Belém, a palavra Belém, Belhem, né, e tem a sua tradução lá no original, que significa casa do pão. E eu estou falando isso porque é relevante para aquilo que eu quero conversar com você hoje. Belém sendo casa do pão, não tem pão. E então esta família levanta os olhos para Moabe, para um povo que era um povo pagão, que tinha uma cultura pagã, e eles dizem: vamos nos mudar, vamos sair aqui da casa do pão, vamos sair daqui de Belém, e vamos morar um tempo em Moabe, vamos para lá, vamos começar a vida lá, nós estamos fugindo da fome, nós vamos estar durante um tempo ali, para que passe esse momento ruim. E então a Bíblia diz que eles saem, e ficam um tempo em Moabe. É interessante pontuar de que em Belém, a casa do pão, não tinha mais pão. E isso parece uma coisa assim muito desafiadora para a gente pensar, de que se você vai numa padaria, você espera no mínimo encontrar pão. Se você vai num açougue, encontrar carne. Se você vai numa farmácia, você espera encontrar remédio. Um problema é que em algum momento aquilo que se esperava do lugar não se tinha. E quando não se tem pão na casa do pão, começa-se a gerar desespero. As pessoas estão em busca de algo para lhes alimentar. E esse Belém aqui, ele pode representar muita coisa. Belém pode estar representando aqui locais que deveriam nos fornecer algo que não estão fornecendo.
Belém pode representar igrejas, pode representar a igreja atual, que muitas vezes não está oferecendo pão, que não está oferecendo o alimento espiritual, e as pessoas, mesmo estando na casa do pão, sentem fome de pão. Pode representar tudo isso. Nós vivenciamos momentos em que as pessoas estão num local certo até, mas não têm o que elas necessitam. Isso não está atrelado apenas a uma faceta do que nós podemos ver aqui, como, o problema é a igreja, ou o problema é o pastor, ou o problema é... Não, há vários componentes disso tudo. Mas é importante nós pensarmos de que eles, ao invés de talvez permanecerem um tempo mais, buscarem a Deus, buscarem uma solução, olha qual foi a solução que eles tiveram. Eles olharam para fora. Eles têm todas as histórias sendo contadas, de que Deus mandou até pão do céu, quando lhe faltou pão, que Deus fez brotar água da rocha, mas agora no meio de uma dificuldade, eles olham para fora, eles olham para Moabe, eles olham para uma terra pagã, e eles fazem as suas malas, e abandonam a casa do pão, para ir morar em Moabe. E no primeiro momento, não tem nada de errado com isso. O grande problema é que, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, você percebeu que um pouco tempo depois deles irem para lá, aquele homem que buscou uma provisão, que não tinha pão, mas foi em busca de pão, perdeu a sua vida. Ele fugiu da fome, mas não conseguiu fugir da morte. Ele levou a sua família para um local, em busca de uma solução, mas o que ele encontrou foi morte. Havia, quem sabe, recursos que eles tanto queriam lá, mas o que ele não esperava é de que alguém que fugiu da morte pela fome, encontrou a morte por qualquer outro motivo. Alguém que estava na casa do pão. Sabe, existem situações em que nós estamos com tanta pressa de algo, que nós não conseguimos esperar. Nós estamos com tanta pressa que diz assim: vai sair um pão quentinho aqui em 3 minutos, e você olha e diz: não, vou pegar esse aqui mesmo, que está aqui, e eu vou sair, porque nós sempre estamos com pressa. É o momento em que você olha e tem uma pessoa na sua frente, na fila do supermercado, com uma cestinha, e você está com o seu carrinho aqui, chacoalhando as suas mãos, balançando as suas pernas e pensando: meu Deus. Aí você olhou aqui para o lado, parece que está vagando ali, aí você sai e vai até lá. Você encosta porque a pessoa está passando dos últimos itens, mas no último item, acende aquela luz miserável lá em cima do caixa. Aí você diz: não, é Satanás. Aí tu começa a procurar um outro local onde tu possa ir com o teu carrinho, e quando você está chegando, outra pessoa entra, e você começa assim. E eu fico sempre imaginando que, se tem alguém olhando câmeras de supermercado, o cara diz assim: ei, para um pouquinho o trabalho, vem cá, olha lá. Olha aqui o cara procurando um local onde seja mais rápido. E se tivesse ficado no primeiro lugar, já tinha passado. E eu estou falando com tanta propriedade isso para você, mas não faço mais. Aprendi. O fato é de que eles saem da casa do pão, eles vão para Moabe, e Elimeleque morre. Eles permanecem ali, os seus filhos casam, mas daqui a pouco os seus 2 meninos morrem. Os 2 garotos morrem. E agora, essa mulher, ela está amargurada. Ela pede para que não a chame mais de Noemi. Noemi tem um significado bíblico de feliz, querida. E ela pede para que lhe chamem de Mara, porque Mara naquela tradução significa amarga. E ela disse: porque a minha vida está amargurada.
Sabe, muitas vezes as pessoas, por 3 pontos fundamentais, saem da direção de Deus: por falta de instrução, porque não buscam conhecimento, porque não buscam uma verdadeira instrução na palavra de Deus. Outras vezes porque não tem uma direção. E a questão da direção é muito complexa, porque às vezes eu não tenho direção porque não busco direção, e outras vezes eu não tenho direção porque não aceito direção. A Bíblia não diz que Elimeleque com a sua família foram até um sacerdote e disseram: homem de Deus, o que nós fazemos? Estamos pensando em nos mudar ali para Moabe. O pessoal ali é pagão, faz umas festas meio esquisitas ali, sacrifica algumas coisas que não devia, mas nós vamos para lá, porque aqui está faltando pão mesmo, né? Não fala a respeito disso. Eles tomaram uma decisão por si mesmos e eles foram, mas a única coisa que eles conseguiram para eles foi morte. Quando nós saímos sem uma direção de Deus, nós trazemos morte para a nossa vida. E glória a Deus que por vezes não é morte física, mas é morte em tantas áreas da nossa vida. Perdemos tanto por irmos pela nossa própria cabeça, pela nossa própria direção, sem termos uma instrução. Sim, pode ser um terceiro ponto. Falta de liderança espiritual? Pode. Uma liderança que fornece pão, uma liderança que faz a diferença? Também pode ser. Não estou me eximindo aqui da responsabilidade dentro dessa pregação, porque represento muitos pastores também. E infelizmente, dentro da nossa nação, nós temos muitos que carregam um título pastoral, mas são mercenários. Muitos. E dificulta muito o nosso trabalho, porque quando nós estamos trabalhando de uma maneira séria e tentamos levar as pessoas a acreditar em Deus, na sua obra, as pessoas estão com medo, porque já foram violentadas na sua alma por conta de pastores, líderes espirituais ruins. Então às vezes as pessoas abandonam a casa do pão, ela abandona Belém, ela sai do lugar da bênção e ela vai para um lugar onde ela não deveria ir, porque lhe falta instrução. E a Bíblia diz que o meu povo se perde porque lhe faltou conhecimento. Às vezes o próprio orgulho de buscar um conhecimento, às vezes o próprio orgulho de submeter-se à direção de alguém, de dizer: ore comigo, ou de ouvir a voz da esposa, ou de ouvir a voz do marido, ou de ser humilde o suficiente para dizer: meu Deus, eu estou errado, ou o que você acha? E por falta de instrução e por falta de direção, as pessoas caminham muitas vezes a passos largos, saindo de uma fome, saindo de um período para ir para algo que vai ser definitivo. Existem momentos em que estamos vivendo fome espiritual, sim, e ela pode até vir por falta de padeiros na casa do pão. Vamos pensar dessa forma, dentro dessa analogia, que tem padeiro, tem padaria, mas falta habilidade de fazer um bom pão. Acontece? Acontece. Acontece também de que às vezes nós mesmos produzimos a fome. E deixa eu explicar isso, baseado nesse texto. A Bíblia diz que nesse período dos juízes, isso aqui se passa nesse período, e você pode ler o livro de Juízes em casa. O povo era assim, estava com Deus, até que aquela liderança que cuidava deles morria. Aí Josué morreu, aí a Bíblia diz: e o povo afastou-se do Senhor. Aí o povo se afasta de Deus, começa a vir a maldição, começa a vir o problema, se levantam os povos ao redor e começa a vir contra eles. Daí a Bíblia diz: e então o povo clamou a Deus, e Deus levantou um líder que os livrou. E aí a Bíblia diz que aquele povo vai bem até que o líder morre. E aí o povo volta aquela desgraceira de novo. Aí quando eles estão apertados, porque vinham os midianitas, vinham inclusive os moabitas, vinham contra eles, roubavam tudo que eles tinham, eles plantavam e eles iam lá, e na época da colheita, colhiam antes deles mesmos. Muitas vezes, os midianitas, que era da terra de Midian,
Eles eram tão terríveis que quando estava dando broto, eles iam lá e amassavam tudo, só para o povo de Israel não ter alimento. Mas quando é que isso acontecia, pastor? Quando eles se afastavam de Deus. É importante pensar de que às vezes está faltando pão, porque eu não produzi o trigo. A Bíblia diz que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Meu irmão, tudo aquilo que o homem semear, a Bíblia diz, ele também ceifará. Pode existir períodos de luta? Até pode. Mas quando você está vivendo um período de luta, Deus olha para a tua fidelidade, e Ele vai suscitar milagres a partir da tua fidelidade. A Bíblia diz que tinha um homem fiel, mas ele estava vivendo um momento de muita luta, porque todo o povo estava em pecado. E aí quando este homem, plantando ali o seu trigo, consegue colher um pouco, está malhando o trigo no lagar, ou seja, no lugar das uvas, para que o povo não roubasse ele, o anjo do Senhor vem e fala com ele: Gideão, você é um homem muito valoroso. Deus olha a tua fidelidade, Deus olha quanto você é fiel mesmo nas tuas dificuldades, e Ele vai trazer a provisão necessária para você. Se Ele vê fidelidade em você, Ele vai trazer a provisão. Agora, eles não tinham, porque eles estavam afastados de Deus, e pelo fato de estarem afastados de Deus, eles trouxeram maldição sobre a sua vida. Queridos, às vezes nós estamos com fome, e essa fome pode ser fome de justiça, fome de ver uma resposta de Deus, fome de voltar a viver um casamento como um dia a gente viveu, fome de sentir a presença de Deus como um dia já sentimos, fome de ter uma resposta de Deus para as nossas orações. E eu não sei que tipo de fome você tem vivido, mas talvez é o momento de nós olharmos, se de repente não saímos em busca de alimento em lugares que não tem nada para você. Esse casal, essa família foi para Moabe, e eles estavam em busca de um alimento para o seu corpo, mas trouxeram morte para o seu corpo. Há quantas pessoas que se afastam da igreja, há quantas pessoas que se afastam da congregação. Aconteceu alguma coisa, não gostei, estou saindo. Só que o que não sabe é que está trazendo morte para si. Que às vezes nos afastamos na tentativa de, eu vou dar um tempo. Gente, relacionamento com Deus não é como o relacionamento que você teve aí com alguém, com um ficante, com um namorado, enfim. Não, vamos dar um tempo para ver. Não dá para dar tempo com Deus. Não existe isso. O relacionamento que Deus quer com você é um relacionamento de aliança. Ele quer ter uma aliança com você. Ele quer prover para a sua vida. Agora eles, sabe, vamos dar um tempo aqui, nós vamos um tempo para lá. O tempo que eles deram foi o tempo necessário para que Satanás tragasse 3 vidas, para que amargurasse aquela vida, a vida de Noemi. O que eu quero dizer hoje é um alerta para todos nós. Eu sei que você vai passar luta em 2024, nós vamos passar lutas, como a gente já passou em 2023, 2022, 2021 e assim por diante. Mas nessas lutas, nós podemos lutar ao lado de Deus ou sozinhos. Nós podemos estar na casa do pão, na fila do pão, esperando o pão chegar. Ou a gente pode desistir e comer o lixo que Satanás tem ali fora. O pão, quando chegar, vai ser alimento para a tua alma. O lixo trará morte. O povo esperou, aguardou, e as centenas de anos passaram. Mas um dia o pão que desceu do céu veio e trouxe a vida que aqueles que esperavam, estavam ali aguardando, pedindo, desejando. Quem espera no Senhor, renovará as suas forças. O povo estava clamando, e um dia o pão desceu do céu. Agora hoje, quem sabe você está vivendo um tempo de fome, está vivendo um tempo que quem sabe tem vontade de sair, de tentar outra coisa. Essa fome pode estar instalada dentro do teu casamento, e o teu casamento pode se chamar Belém, e neste momento, por falta de alguma coisa,
você está olhando para Moabe. E Moabe representa aqui tudo aquilo que não faz bem para você, que vai te trazer morte. Mas no primeiro momento, eles não viram isso. A Bíblia diz que um homem chamado Ló, que andava com Abraão, um dia ele precisava escolher para que lado ele ia. Abraão disse para ele: Ló, tranquilo, se tu escolher para cá, eu vou para cá, nós dois juntos não dá mais para caminhar. E a Bíblia diz que Ló levantou os seus olhos para as campinas de Sodoma, e elas pareciam o Éden. Ele levantou os seus olhos para Sodoma, e ele olhou aquelas campinas lindas e disse: uau, parece os jardins de Deus. E ele foi para lá. Gente, você já ouviu falar sobre Sodoma? Sodoma e Gomorra, duas cidades tão terríveis que Deus mandou fogo do céu, e a terra se abriu, mandou fogo de baixo para cima também, e consumiu tudo que tinha lá, de tão terrível que era aquela cidade. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou, ele não viu isso. Satanás nunca vai mostrar a pior face para você quando ele está te tentando. Quando a tentação vem, é sempre o melhor que aparece. Por isso que quando é descoberto uma traição, as pessoas olham e dizem assim: meu Deus, mas a esposa dele é muito melhor do que essa tranqueira que ele pegou ali. Ela trocou o marido dela por esse nó cego aqui. Não pode. E a pessoa envolvida mesmo olha e diz assim: pior que é verdade, né? Onde é que eu estava? Os teus olhos estavam olhando para Moabe, encantados por algo que não existia. Porque é assim que Satanás trabalha. É igual foto de Instagram, quando você olha a pessoa de verdade, assim, tu tem que querer muito ver. Meu irmão, quando você olha para Moab, quando você olha para fora de casa, está no meio daquela guerra, é porque é tu, não, porque é tu é igualzinho a tua mãe, é porque na mão daquela guerra, bota os olhão para Moab, é só o inimigo fazendo assim: vem cá, para que ficar se incomodando nessa casa? Essas lutas, as tentações estão aí. Pode ser que você esteja vivendo fome, pode. Mas se o nome é casa do pão, em algum momento vai voltar a ter pão nessa casa. Permaneça firme, não desista. Porque é muito legal a gente olhar para a situação como igreja. Está faltando na igreja, os pastores não estão sabendo oferecer. Vou mudar de igreja, ou vou mudar de cidade, ou vou mudar de casamento, né? Enfim. Mas eu quero que você pense que talvez você seja Belém. Eu quero que você por um momento pense que talvez você seja o Belém dessa mensagem. Você já parou para pensar que pode ser que você não esteja fornecendo pão? Você já parou para pensar que talvez o casamento esteja ruim porque você, que deveria ser marido, não tem sido marido? Você que deveria ser esposa, não quer ser esposa. E então não fornecemos o que pela natureza deveríamos fazer. Está difícil demais para mim, mas eu sou pai. E se eu sou pai, e se eu gerei filhos, o que se espera que o pai faça? Cuide de seus filhos, direcione seus filhos, venha dar provisão aos seus filhos. E se eu não o faço, eu sou um Belém sem pão. Eu sou uma casa de pão sem pão. E talvez as pessoas queiram ir embora, porque eu não estou fornecendo o que é necessário também. Porque, claro, eu preciso pregar aqui para você: não saia, permaneça. Eu preciso pregar isso para você. Preciso. Porque geralmente quem sai é quem morre. Mas eu também preciso dizer para você, Belém, que um dia, onde Jesus nasceu um dia, na gruta de Belém, Jesus já nasceu no seu coração.
que bênção, um dia você aceitou Jesus, né? Ele nasceu no seu coração, você é o Belém de Deus. Mas Belém, você também é a casa do pão. E se não tiver pão nessa casa, as pessoas vão ficar com fome. E quando se tem fome, começa-se a querer comer qualquer outra coisa. O que eu estou dizendo aqui é de que é muito fácil a gente reclamar do local onde a gente está, reclamar da família, reclamar da esposa, do marido, reclamar dos filhos, reclamar da situação financeira, da política brasileira e de tantas outras coisas. Mas eu preciso começar a olhar para dentro de mim e perceber se eu não sou uma padaria sem pão, se eu ainda continuo sendo um bom amigo para os meus amigos, se eu ainda continuo sendo a pessoa que Jesus resgatou e transformou, se eu continuo com os mesmos propósitos, ou se eu me tornei um local que ninguém consegue esperar por pão, porque é só reclamação. Porque tem gente que ainda insiste em você, porque te ama, e está ali esperando pão, e está ali esperando algo, e está ali esperando que você vença, esperando que você acorde, mas o que sai dali é só podridão, podridão, podridão. Em algum momento a pessoa não vai mais aguentar e vai se afastar de você. Somos cristãos. E se somos cristãos, nós recebemos o pão da vida que desceu do céu, Jesus Cristo, em nosso coração. E se Ele disse que do nosso interior fluiria rios de águas vivas, é porque tudo aquilo que você recebe, você produz. Você recebeu água da vida. Lembra que Jesus falou para aquela mulher? Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, rios de água viva brotarão do seu interior. Ele não falou isso para a mulher? Sim, porque ela deveria receber de água para que ela pudesse entregar água. Quando você come, se alimenta do pão da vida que desceu do céu, Jesus Cristo, o que você tem para dar para as pessoas? Pão da vida que desceu dos céus. Agora, se nós analisarmos o cardápio que nós estamos servindo ultimamente, talvez eu estou servindo murmuração, talvez eu estou servindo ofensa, talvez eu estou servindo discórdia, talvez eu esteja servindo um monte de coisas ruins, e isso só me mostra o que eu ando comendo. Eu preciso perceber o que eu ando colocando para dentro de mim. Se você sentar, meu amigo, minha amiga, se você sentar na frente do teu YouTube ou de jornais que passam por aí, começar a se alimentar de tudo aquilo que parece, você começa a ficar com ódio, porque é muita notícia ruim, é muita coisa ruim. Mas quando você se depara com a palavra de Deus, a palavra de Deus te dá esperança, mesmo quando nós sabemos que tudo está ruim ao redor, está faltando pão na casa do pão, mas a palavra de Deus me diz que Ele é o Deus que provê todas as coisas, e eu continuo na posição, eu continuo esperando no Senhor, porque eu sei que há de vir aquilo que Ele prometeu. Quando você coloca os olhos em Cristo, quando você coloca os teus ouvidos antenados a ouvir a sua voz, a sua esperança é renovada. Você não sai da posição, e permanecendo na posição, a provisão vai alcançar você. Aleluia! Glória a Deus. Sabe o que é bom dessa história? Ela é uma história trágica. A família morre, os homens da família morrem, mas ouviu-se falar em Moabe que Deus trouxe pão para sua casa. Eu consigo imaginar Noemi com suas duas noras chorando ainda a morte recente do seu filho, dos seus maridos. E então alguém passa e traz a notícia para ela: Deus lembrou-se do seu povo, tem pão na casa do pão. Deus está respondendo. A pergunta é: por que Deus está respondendo? Deus não responde para o vazio, Deus responde orações. Se Noemi não estava lá, mas alguém ficou lá clamando, alguém ficou lá intercedendo, alguém ficou lá pedindo: Deus manda pão, Deus nos perdoa de tudo que nós fizemos de errado, Senhor, mas nós precisamos da tua provisão. Alguém permaneceu na brecha.
Eu quero dizer para você que se eu estou aqui hoje podendo pregar o Evangelho, é porque alguém permaneceu na brecha quando eu estava em Moabe. Porque eu já tive meu tempo de Moabe. Eu já tive meu tempo de olhar para fora e me encantar por aquilo que estava lá, e fui para lá. Mas minha mãe e minha avó permaneceram na casa do pão, dizendo: Senhor, protege meu filho que está lá. Protege meu filho, Senhor, e manda pão para essa casa. Manda pão para essa casa. Eu me lembro de um dia em que eu entrei num culto familiar que tinha. Eu fui muito contrariado lá, eu não queria entrar lá. Mas entrei e sentei bem no fundo assim, que eu estava esperando alguém. E um pastor que não me conhecia, ele era de São Paulo, eu estava em Pomerode, cidade aqui vizinha. E aquele homem disse assim: eu não sei quem é aquele jovem ali, mas Satanás já quis tirar muitas vezes a tua vida, e ele só não pôde, porque existe uma roda de fogo ao teu redor, que são as orações da tua família, que estão protegendo você. Mas volta para Jesus. Muita gente vai para Moabe e não consegue voltar. Muita gente se desvia e não consegue voltar. Muitas vezes, muitas pessoas pedem 5 minutos para Deus: Senhor, porque eu quero encher a cara daquele miserável ali de bolacha, porque eu estou com raiva. E nesses 5 minutos se torna uma eternidade no inferno, porque ele nunca consegue voltar. Não brinque com Moabe, não brinque, não se afaste da casa de Deus. Eu estou aqui por misericórdia. Alguém clamou, alguém continuou clamando em Belém. Mas quando voltou de lá, saíram aquelas 3 pessoas, 4 pessoas, o casal com seus 2 filhos. Quando volta, daquelas 4 voltou uma pessoa, Noemi apenas, amargurada, porque tinha perdido sua casa, sua família. Às vezes, queridos, por causa de um momento, de um querer, de uma coisa breve, de algo que a gente quer muito naquele momento, nós perdemos coisas que depois nós entendemos a importância que elas tinham. E eu confesso a você, de que hoje na minha casa, estudando essa palavra, eu não imaginava o teor dela, como Deus tem colocado aqui. Mas eu entendo uma coisa, que se Deus está colocando dessa forma, talvez seja o chacoalhão que Deus esteja dando em alguém aqui, dizendo: por favor, não saia, por favor, não se afaste, por favor, não tome essa decisão errada. Aguenta mais um pouco, clama mais um pouco, porque aquele que ficou e ele clamou, Deus trouxe a provisão para aquela vida, sem que ele precisasse passar pela morte. E eu sei que se Deus está falando conosco hoje, e está falando comigo, tá? É porque Deus tem a provisão que a gente precisa, sem que a gente precise dar uma volta em Moabe, sem que a gente precise sair de casa, sem que a gente precise sair da igreja, sem que a gente precise vender os nossos princípios, sem que isso aconteça. Deus tem a provisão necessária para mim e para você. Por gentileza, coloque-se de pé, eu não vou me alongar mais. Glória a Deus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba,
dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.